Olá, queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Queridos, hoje eu quero deixar uma pequena palavra de fé e reflexão para os nossos corações. E a palavra de hoje é fé. Fé, queridos, para algumas pessoas é simplesmente uma palavra fé. Pessoas que dizem, eu tenho fé, eu acredito, eu creio, eu deposito credibilidade na palavra do Senhor. Eu sei que Deus vai fazer isso ou aquilo. Mas são só pessoas que falam da boca para fora. Então eu quero dizer para cada um de vocês qual o significado da palavra fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante vai estar escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento de todas as coisas que não se esperam, a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, e pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, fora criado, de maneira em que aquilo em que se vê não se foi feito do que aparente. Queridos, eu quero dizer para cada um de vocês que é muito fácil romantizarmos e dizer, eu tenho fé, eu creio. Mas nós sabemos que fé é algo surreal, é algo que vem da parte de Deus. Porque na maioria das vezes as pessoas que se dizem, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, quando o problema bate sobre a sua porta, quando a tempestade cai sobre a sua casa, ou quando tem passado por um processo de humilhação ou constrangedor, a primeira coisa que faz é querer abandonar a fé, é querer culpar ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo problema e a dificuldade em que está enfrentando ou passando. E quantas pessoas não desistiram do seu propósito? Quantas pessoas não desistiram do seu processo em meio ao deserto? Por conta que diziam ter fé. E era só alguém que estava alicerçado sobre a areia e não sobre a rocha, no qual a Bíblia refere-se e diz que a rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu e você, nós temos que estar alicerçados sobre a rocha. Aí sim você vai saber verdadeiramente o significado da palavra fé. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? Porque foi através da fé que homens de Deus, feito Abel, alcançou um grande testemunho da parte do Senhor. Foi através da fé que Enoque ele foi transladado, foi através da fé que Noé ele superou o processo do dilúvio, e não só ele, mas toda a família dele, a família dos seus filhos. Foi através da fé que Abraão alcançou um grande testemunho, Abraão alcançou um grande milagre da parte do Senhor. E outros personagens que a Bíblia narra, tem uma lista imensa que a Bíblia está falando de homens de Deus que tiveram fé, que depositaram credibilidade na palavra do Senhor e alcançaram grandes prodígios da parte do Senhor. Então, queridos, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Por mais que você esteja passando por altos e baixos, por mais que você tenha enfrentado uma enfermidade em que um médico decretou que é para a morte, creia tão somente que Deus ele é fiel para cumprir, porque por mais que o médico determine, a palavra final é a de Deus. Fé é você ter a firme convicção daquilo, por mais que você não veja, mas você crê em que Deus ele vai fazer. É você decretar e você determinar que Deus é fiel para cumprir, não só na minha vida, em nossas vidas. Fé, queridos e amados irmãos, é você crer por mais que você não veja. Fé, queridos e amados irmãos, é mesmo em meio ao deserto, é você crer que uma hora ou outra esse deserto vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai cantar o hino de vitória. Fé, queridos e amados irmãos, é mesmo em meio à tempestade, é mesmo em meio ao constrangimento e humilhação, é você crer que esse dia mau, esse dia ruim vai passar e um novo dia irá raiar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? O choro ele pode durar até mesmo uma noite, mas a alegria chega ao amanhecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, queridos, eu quero que você analise. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Você pode estar passando pelo maior processo em que você esteja passando na sua vida, seja ele financeiro, emocional, seja ele na área conjugal, seja ele em qualquer área. Eu quero dizer para cada um de vocês, creia tão somente que Deus ele vai fazer acontecer. Sabe, queridos, esse Deus em que eu e você nós temos servido, esse Deus em que eu e você nós temos falado, ele em um belo dia, ele chama pelo nome um homem que estava morto havia 4 dias. E esse mesmo em que a ciência não dava possibilidade que ele pudesse levantar, esse mesmo em que talvez foi desenganado pelos médicos,
Esse mesmo que não havia mais esperança na concepção humana, esse mesmo que havia 4 dias que estava morto, já cheirava mal. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, chama pelo nome e Ele ouve e sai. Então eu quero convidar cada um de vocês a depositar credibilidade, a crer, a ter fé que o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, que havia 4 dias que estava morto, esse mesmo Deus, ele tem poder e capacidade de curar, de libertar, de fazer as coisas acontecer. Esse mesmo Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Esse mesmo Deus é o Deus que abre porta onde não tem parede, porque Ele é especialista em trazer à existência aquilo que não existe. Aquilo que eu não posso fazer, Deus ele pode. Então deposite fé e credibilidade que Deus é fiel para cumprir na minha e na sua vida.